Facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Estou aqui ao seu lado comandando o Nossa Área. Bom dia a todos, um grande abraço. Muito obrigado pelo seu carinho. Vamos juntos com o programa esportivo aqui da Rádio Bandeirantes em Campinas até meio-dia, falando muito de Ponte, de Guarani e Ponte, só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em busca da primeira vitória e reencontrando a torcida nessa temporada, o Guarani recebe a Chape hoje no Brinco pela segunda rodada da Série B. Bugre vem de derrota para o Vila Nova na estreia da competição e quer somar os primeiros pontos do campeonato. Reintegrado ao elenco, Meia Chay ainda não fica à disposição do professor Claudinei Oliveira para a partida de logo mais. Recuperados de lesão, Vladimir e Léo Santos são opções do técnico. CBF altera o horário da partida entre Ponte e Goiás no domingo. Inicialmente marcado para 18 horas, o confronto vai acontecer meia hora mais tarde, na mesma data. Recuperados de lesão, Sérgio Rafael e Luiz Felipe estão à disposição de Brigatti. Além dos defensores, a situação de Gé também foi resolvida. E o Camisa 9 viaja com a equipe para Goiânia. A estreia de Zubeldia, São Paulo, ou na estreia, o São Paulo joga bem e vence o Barcelona de Guayaquil 2-0 fora de casa. Os gols do São Paulo foram marcados por Caleri e Alisson. Com vitória, o time paulista encaminha a classificação para a próxima fase da Libertadores. Em noite mágica pela Copa Sul-Americana, Fortaleza goleia o Boca Juniors por 4-2 no Castelão. Iago Pikachu e Luchero foram os destaques do Leão, com 2 gols de cada. Que beleza, hein? A última vez que a equipe argentina tinha sofrido 4 gols para um time brasileiro foi em 94, quando perdeu para o Palmeiras por 6-1. Presidente e jogador. Romário realiza primeiro treino pelo América do Rio e se diz muito cansado. Aos 58 anos, ele busca realizar o sonho de jogar ao lado do filho, Romarinho, que foi contratado nessa temporada. Após o treino, o baixinho atendeu a imprensa e brincou que se o treinador não deixar ele bater pênalti, será demitido. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição para mandar mensagem de texto. Não se esqueça, curtinho, porque daqui a pouquinho a sua mensagem, o seu texto irá por ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando que ontem, quinta-feira, pela Copa Libertadores da América, jogando no Equador, o São Paulo conquistou uma grande vitória, venceu o Barcelona pelo placar de 2-0. Foi a primeira vitória do São Paulo jogando no Equador na história da Libertadores. No grupo do Fluminense jogando no Paraguai, empatou por 0-0 diante do Cerro Porteño. Já pela Copa Sul-Americana, tivemos também a participação de times brasileiros, com destaque para a grande vitória do Fortaleza sobre o Boca Júnior no Castelão, pelo placar de 4-2. O Inter venceu o Delfim fora de casa pelo placar de 2-1. São os resultados dos times brasileiros em mais uma rodada, terceira fase de grupos da Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro da Série B tem início hoje, 7 da noite, com Ituano e Operário, Sport Vila Nova. Às 8 tem Avaí e Santos. Às 9 vamos estar juntos no Brinco, Guarani e Chapecoense. Amanhã, 5 da tarde, CRB e Amazonas, além de Paysandu e Botafogo, esse jogo na tela da Band. Às 18 horas, América Mineiro e Novo Horizontino. Domingo, 15h45, Coritiba e Brusque. 18h30 em Goiânia tem Goiás e Ponte Preta. E fechando a rodada na segunda-feira, às 19h30 tem Mirassol e Ceará. Já pelo Brasileirão, vamos aos jogos desta quarta rodada. Amanhã, 4 da tarde, Vasco e Criciúma. 18h30, Cuiabá e Atlético Mineiro. 9 da noite tem Bahia e Grêmio. Domingo, 11 horas, Maracanã, Flamengo e Botafogo. Às 4 da tarde, Corinthians e Fluminense. No mesmo horário, Cruzeiro e Vitória. 18h30, Juventude e Atlético Paranaense. Fortaleza e Red Bull Bragantino. Às 8 tem Inter e Atlético Goianiense. Fechando a rodada, segunda-feira, 8 da noite, no Morumbis, tem São Paulo e Palmeiras. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos às mensagens aqui, porque o tempo urge. Bom dia, CH. A todos da rádio, o Guarani tem que ganhar de qualquer jeito, ou o técnico vai cair. Chega dos mesmos. Rogério de Hortolândia. CH, hoje é dia do goleiro, parabéns a eles. Marco Aurélio do Taquaral, parabéns a todos os goleiros. No jogo de hoje eu iria com 3 zagueiros e com o Rafael no meio. Para isso tiraria o Reinaldo e o Camacho, assim povoaria o meio e teria uma defesa mais sólida. O que acha, Erivelton? Uma alternativa. Mas tem que tirar o... Eu tiraria o Ryan também do time, não é? Mas precisa mexer no meio, principalmente. Camacho e Bueno juntos, não dá. Fique à vontade para discordar, mas na minha humilde opinião, Paulo Baia joga mais do que aquele neste momento se considera o Messi do interior, vulgo Gé. Aliás, o Baia pode jogar contra a Ponte? Pode. Pelo menos é a informação de momento, né?
Pode mudar, mas a informação que eu tenho é que ele pode jogar, não é? Guarani, com o 8º elenco mais valioso da Série B, com 71 milhões, tem obrigação de atropelar a Chape, cujo elenco é o 17º com 42 milhões. Abraço, Cavalcante. Cavalcante, não é bem assim. Eu entendi, você está se referindo à folha de pagamento e do investimento, enfim. Mas dentro do campo, infelizmente, as coisas não são dessa maneira. Senão o Paris Saint-Germain teria vencido todas as competições quando tinha Messi, Neymar e Mbappé, entre outros jogadores. Então investimento, colocar todo mundo dentro de um balaio e falar, não, agora vai lá e joga e ganha tudo. Não é assim. Poderia até ser, mas não é, tá bom? Mas tá colocado aqui sua opinião e eu respeito muito. Chega, bom dia. Com Raia, Bueno e Camacho iremos perder o jogo e o Claudinei o emprego. Depois não dá para reclamar. Leandro. Leandro. Se repetir essas 3 figuras aqui, a chance de perder é boa. Espero que não. Tô torcendo para vencer o jogo, seja com que jogador for. Isso aí é o que menos importa. O que importa é o resultado. Agora, se escolher esses 3 jogadores que a dificuldade vai aumentar, vai. Não tenho nenhuma dúvida disso. Aguinaldo da Americana CH, você sabe me dizer se o Bruno Lourenço e Kaique estão prontos para jogar? Abraço. Não sei. Mesmo porque as informações elas são desencontradas e sigilosas, principalmente em pré-jogo, não é? Infelizmente as coisas depois da pandemia já eram difíceis para você colher informação. Agora, depois da pandemia, meu Deus do céu. E antes de jogo, 2 dias antes, esquece. Mas eu vou tentar apurar para você, tá bom? Um abraço, Aguinaldo. 11h44 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Guarani que joga hoje contra a Chape, é claro, com total transmissão da Rádio Bandeirantes. Quem tá chegando? Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. É hoje, torcedor bugrino. Mate saudades, o seu time Guarani volta a campo. Série B do Campeonato Brasileiro fará a primeira partida em casa na competição. Estreou perdendo para o Vila Nova por 2-0 e hoje busca a reabilitação. O adversário é Chapecoense. Tem um técnico conhecido, né? Humberto Louser dirigiu o Guarani no começo desta temporada, também na Série B do ano passado, e agora está do outro lado. O Guarani terá opções para montar o time titular. Técnico Claudinei Oliveira terá a volta do goleiro Vladimir, recuperado de lombalgia. O zagueiro Léo Santos, também liberado pelo departamento médico, já estão à disposição. Também estão disponíveis o atacante Lucas Paraíso e o lateral esquerdo Vinícius Cauê. Ambos foram apresentados durante a semana, são mais opções aí para o Claudinei Oliveira. Por outro lado, o técnico não terá a opção do Heitor, lateral direito, foi expulso contra o Vila Nova, cumpre suspensão automática. Um possível Guarani para o jogo de hoje, CH, com Vladimir no gol, Diogo Matheus, Léo Santos, Rayan e Jefferson, Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias, Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas. Esse pode ser o time do Guarani que encara a Chapecoense. Ingressos já à venda nas bilheterias, hein? Venda começou pela manhã e segue até o horário da partida. O jogo de hoje vai ter a arbitragem do tocantinense Marcos Souza. Ele vai ser auxiliado pelo Fábio Pereira na bandeira 1, pelo Fabiano da Silva Ramires na bandeira 2. No VAR vai estar o pernambucano Gilberto Rodrigues Castro Júnior. É o Guarani que vem de uma sequência ruim, né? Nas últimas 21 partidas, contando reta final da Série B do ano passado, Campeonato Paulista deste ano e a estreia na Série B, foram apenas 2 vitórias, né? Muito ruim esse rendimento. Guarani precisa começar a reagir, quem sabe a partir de hoje, contra a Chapecoense, jogando diante da sua torcida, CH. Eu tô rachando de rir aqui, cara. Edivalmir é sensacional, cara. Ele tem umas tiradas. CH, o seu repórter de retaguarda falou, abre aspas, mate saudade do seu Guarani, fecha aspas, misericórdia. Matar saudade de quê? Se não acontecer nada diferente do último jogo, a saudade pula a janela e vai... Você tem toda a razão, meu amigo. Eu achei muito engraçado o que você colocou aqui. Vamos torcer para ganhar o jogo, mas se o treinador continuar insistindo com as figuras que ele adora, Deus proteja o Guarani.
Sou bugrino, mas estou com o pé atrás no jogo de hoje e lei do ex-técnico contra o Guarani. A situação do Chay vai embora ou vai ficar papando aqui no Guarani? Não vai ficar, foi reintegrado. Um grande abraço a todos, Donizete do Jardim Conceição. O Tandy está dizendo, está sugerindo aqui que o Ludwig vai subir a avenida. Não dá, Tandy, nesse momento. Fechou a janela, irmão. Pode ser no meio do ano. Neste momento, não tem como escrever. A não ser que a negociação aconteceu na semana passada. Então vamos aguardar aí, mas eu acho que essa não, viu, Tandy? Essa situação neste momento não vai acontecer. Para comentar o Guarani que joga hoje, chegando ele, Valdemir Gomes. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Oportunidade, ela está aí para que o Guarani consiga a sua primeira vitória, desmanche, né, apague aquela má impressão que ele deixou, sobretudo no segundo tempo, no jogo contra o Vila Nova lá em Goiânia. É um jogo difícil, todos os jogos da Série B, né? A gente não adianta ficar falando aqui que o jogo é difícil. Todos serão difíceis. É um campeonato extremamente equilibrado, com equipes bem montadas, com equipes que almejam acesso, com equipes com jogadores experientes, e a Chapecoense não é diferente disso. Então o Guarani terá que se desdobrar, mas terá que ter uma atitude diferente do que aquela que nós vimos no segundo tempo, correr um pouco mais, jogar menos espaçado e não cometer os erros que cometeu na sua linha de defesa na estreia contra o Vila Nova lá no Oba, em Goiânia. Basicamente o que comprometeu o time lá foram os erros em profusão e erros elementares da linha de zaga do Guarani. Se acontecer isso hoje, a Chapecoense vai 3 vezes e faz 3 gols. Esse é que é o problema. Então, essa zaga tem que estar mais protegida, tem que mexer aí na linha de volantes, tem que mexer também na linha, terá que mexer também na linha de zaga, volantes e zaga, ou seja, proteção à entrada de área do Guarani. Agora, eu no primeiro tempo, até o momento em que a equipe tomou o gol por ter falhado, eu gostei do comportamento do meio campo para frente, apesar do Luan Dias ter estreado de uma maneira muito tímida. Mas o Guarani fazia minimamente um jogo equilibrado, até em alguns momentos jogando mais do que o time da casa. Depois tomou o gol, se desestabilizou emocionalmente, se desarrumou taticamente, se desorganizou em termos de posicionamento, e aí não teve outra alternativa, tomou o segundo gol no início do segundo tempo e não teve como reagir, até porque caiu muito fisicamente. Então tudo isso tem que ser corrigido hoje. O Guarani tem que se impor com a autoridade de quem joga em casa e conquistar os 3 pontos. Qualquer outro resultado, mesmo empate, por ter perdido na estreia, será muito ruim. Empate ou derrota não pode passar pelo planejamento do Guarani nesta altura do campeonato, no início, para não começar errado e para não começar tenso, para não começar sob pressão e para não tirar a torcida do lado dele. Então é muito importante reverter esse quadro da estreia hoje e eu acredito que essa possibilidade possa ser real, que o Guarani possa vencer a partida, CH. Obrigado, Tigrão. Cuidado com o buraco, hein? Já avisou a Valdemir aí pra você, Tigrão. Se cuida aí, pelo amor de Deus, hein? Esse carro seu é muito caro para deixar cair. Sabe quanto custa o pneu do carro do Tigrão? R$6.000. Então não pode deixar de se rasga esse pneu, pelo amor de Deus. Cuidado aí, Tigrão. 11h51 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me falar da Ponte Preta. Macaca joga domingo no Serra Dourada contra o Goiás. Segunda rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta que vem de empate, né? Na estreia empatou com o Coritiba pelo placar de 1-1. Houve uma pequena alteração no horário do jogo do próximo domingo. Na tabela original estava marcado para as 18 horas, a pedido das emissoras que transmitem a competição. A partida foi marcada para as 18 horas e 30 minutos. CH, o jogo de domingo contra o Goiás
vai servir para a Ponte Preta buscar a primeira vitória fora de casa. Para isso, o técnico João Brigatti vai ter o retorno de 2 jogadores que saíram contundidos da partida contra o Coritiba. Tanto o zagueiro Sérgio Rafael quanto o lateral Luiz Felipe saíram sentindo dores, né? Mas foram avaliados, já estão recuperados e estão à disposição do treinador para a partida de domingo. O Matheus Regis, atacante, que fez a estreia contra o Coritiba, ele fala exatamente sobre a sua estreia e uma análise desta partida de domingo contra a equipe do Goiás. Vamos ouvi-lo. Eu estou muito feliz pela estreia, uma sensação única, uma sensação surreal, que creio que não só eu, como toda a equipe fez um grande jogo. Merecemos, pelo primeiro tempo que nós fizemos, sair vitorioso, mas infelizmente tomamos um empate, fiquei triste pelo resultado, mas agora é trabalhar durante a semana aí com o professor Brigatti para que a gente possa fazer um grande jogo no domingo e buscar a primeira vitória na competição. Palavras, portanto, do Matheus Regis, que deverá ter como companheiro no ataque o Gé. Tudo resolvido, o Gé já conversou com a diretoria, já esclareceu aqueles pontos de insatisfação com relação à não negociação do Gé com o Santos. Ele viajou a Goiânia e deverá ser titular na partida de domingo contra o Goiás. É a Ponte Preta, encara mais um time que caiu da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro pela segunda rodada no domingo. CH. Obrigado, Vlad, pelas suas informações. Deixa eu mandar um abraço para o Rudinei. Rudinei, isso aqui eu não posso ler no ar, tá bom? Um grande abraço para você. Agora o Tigrão chegando para falar, ou retornando para falar da Ponte Preta. Fala, Tigrão. Eu mexeria na zaga da Ponte para o jogo contra o Goiás, 18h30, lá em Goiânia, no próximo domingo. Mexeria sim, não gostei do posicionamento, acho que é o momento dos 3 zagueiros, não da atuação individual dos jogadores, não. Acho até que individualmente ninguém comprometeu, mas a questão do encaixe da defesa, eu não gostei. Então espero que a Ponte, que o João Brigatti, que praticamente encaixou o time a partir do momento que fez 3 zagueiros no Campeonato Paulista, que ele, sentindo a dificuldade do jogo, a pressão que a Ponte vai sofrer, que ele possa entender que, se deu certo no Paulista, com menos opções de atletas para atuar na zaga, por que é que não pode dar certo no Brasileiro, com mais opções de atletas para atuar no setor defensivo? Eu espero que a Ponte entre concentrada, que entre sabendo que a pressão inicial do Goiás vai ser grande, é estilo da equipe do estado de Goiás, é estilo e exigência da torcida começar com um frisson muito forte e cobrando do time que pata para cima. Então, a Ponte que tome todos os cuidados, claro que deve jogar reativamente, claro que deve encurtar os espaços, claro que deve jogar de uma forma agrupada do meio para trás, fechando, dificultando as articulações do Goiás, mas não pode abrir mão de, com a bola, também tentar dar uns sustos na equipe da casa. É um jogo duríssimo. Eu vi o jogo de estreia do Goiás lá em Fortaleza contra o Ceará e eu fiquei muito bem impressionado com a performance da equipe esmeraldina. E a Ponte sabe disso e por isso que eu iria não retrancado não, mas iria com um sistema de marcação um pouco mais sólido, para deixar o tempo ir passando, para segurar um pouco o Goiás, para não tomar o gol de início, para esperar um desgaste físico também da equipe que vai tomar a iniciativa e que se desgasta muito mais jogando com esta estratégia, e aí, com o passar do tempo, ir assentando e ir tentando, lógico, também articulações ofensivas. Ou seja, eu acho que o expediente dos 3 zagueiros é muito bem indicado para a estreia da Ponte fora de casa. Ela que já jogou em casa no domingo passado. CH. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana e na segunda-feira a gente volta, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você. Na Rádio Bandeirantes, no seu